Olá, meus amigos e amigas, bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite. Começamos agora o bate-papo sobre o livro juvenil Meu Pai é o Cara, publicado pela Editora Moderna. E as perguntas mais comuns que me fazem quando eu encontro jovens que leram um livro são as seguintes. A clássica, né? De onde veio a ideia para escrever o livro? De onde eu tirei a inspiração? Como eu me motivei para falar sobre o jovem Gustavo, que era namorado da Ju, sua recém-namorada, que era filha do Rinaldo Leite, da mãe que era professora de biologia, e ele descobre que o pai, que era um grande diretor de teatro alternativo, decide virar comerciante. Como é que veio essa ideia? Essa ideia surgiu, meus amigos, de uma maneira bem intuitiva, mas com muita consciência, porque eu queria falar sobre corrupção. Mas eu não queria falar sobre corrupção do político, aquela que o político desvia o dinheiro do povo e deixamos de investir em obras sociais, em educação, em saúde e tudo mais. Esse tipo de postura que nos choca. Eu quis falar daquela corrupção dentro do nosso próprio universo. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de comportamento na sociedade. Então eu criei o Rinaldo, que é o pai do Gustavo, que era um artista muito famoso, conhecido, que não quer mais ficar controlando as dívidas. Ele quer ganhar dinheiro. E aí ele vai ser comerciante e, da maneira como vocês leram no livro, ele começa a enriquecer. São carros, são restaurante, viagem a cada... Todo final de semana estão viajando, vão para o Peru, vão para a Inglaterra, vão para Ilhabela, vão para Salvador, enfim, a vida dessa família vira de ponta cabeça em pouco tempo, tanto que o Gustavo fala, mas será que meu pai está ganhando dinheiro em tão pouco tempo assim? Então veio dessa vontade de falar sobre este tema, não, que é interessante deixar claro, não do político, mas todos nós, de certa maneira, estamos, né? Quando a gente toma determinadas atitudes, a gente também contribui para isso. E também veio, meus amigos, da minha experiência invertida. Como assim? Eu trabalhei com meu pai era sírio, ele tinha uma pequena loja, um pequeno comerciante, eu trabalhei com ele durante algum tempo. E aí eu saí para fazer teatro, meu pai ficou desesperado, pelo amor de Deus, filho, né? Fica na loja, senão a gente vai perder tudo. Então, claro, meu pai se assustou quando eu quis sair, quando eu quis fazer arte. No livro é o inverso, né? Quem se assusta com a mudança de profissão do pai é o próprio garoto de 17 anos. Então eu acho legal também colocar na literatura essas inversões. E tem mais uma inversão no livro. Quem que é vegetariano no livro? Na verdade, vegetariano é a mãe do Gustavo e vegano é o pai do Gustavo. O Gustavo não é. Então, geralmente é o contrário. O jovem que fala assim, vou virar vegetariano. E os pais falam, pelo amor de Deus, não vai se nutrir direito. Então, mais uma vez, eu inverto a situação. Porque eu acho legal na literatura isso. A gente pega uma experiência nossa e recoloca de uma outra maneira. Bom, me perguntam direto, vocês me perguntam, por que eu fiz a Ju, a linda namorada do Gustavo, falar com o Cravinho por e-mail que quase ficou ui 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 com um cara na festa da Mari. Não, na verdade é o seguinte, eu falei errado. Eu escrevi isso, a Ju falando, quase fiquei ui 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 com um cara na festa da Mari. E vocês me perguntam por que a Ju ficou com um cara na festa da Mari. Ora, em nenhum momento eu escrevi. Eu falei que a Ju ficou com um cara na festa da Mari, certo? Leiam bem o livro, ela quase ficou. E aí eu acho interessante como vocês compreendem que ela ficou. Alguns leitores compreendem como ficou, outros não. E é legal, isso que eu acho interessante na literatura, a gente discutir. O que é ficar? O que é quase ficar? Quem aí que está me ouvindo, que é jovem, quase ficou com alguém? Você já ficou? Já deu? O que é quase ficar? Dar um beijo aqui? Dar um selinho? A gente sabe direito o que é quase ficar? Então é mais uma coisa no livro que eu sinceramente não sabia que ia tomar essa dimensão tão grande que tomou, para a gente poder discutir. Eu acho isso bem legal. Bom, me perguntam se eu faria o que o Gustavo fez. Se eu teria coragem de fazer, eu, autor César, teria coragem de fazer o que ele fez. Eu pensei muito, assim, quando eu fiz o meu primeiro encontro com os leitores, eu falei, nossa, que pergunta difícil, né?
Mas aí, como eu vi que era uma pergunta, que é uma pergunta muito recorrente, eu digo para vocês, sinceramente, eu, César, não acho que não faria o que o Gustavo fez. Porque foi demais. Mas é interessante a gente notar o seguinte, para que serve a literatura? A literatura serve para nos dar elementos para ampliar a nossa visão do mundo. Se a gente tem uma visão de mundo limitada, a gente não consegue compreender além desse pequeno universo. A literatura serve, entre outras coisas, também para isso. Então eu vejo nesta ação do Gustavo algo para a gente poder discutir, poder compreender. Porque aí eu pergunto de volta para o grupo, pergunto para vocês, grupo que leu o livro. Vocês, quem aqui nem ligaria porque o pai está fazendo? Bom, meu pai faz, problema dele, ele dá tudo pra gente, né? Tá tudo certo. Eu não faria nada. Eu não tô vendo aqui, mas eu sei que muita gente levantou a mão. Quem aqui ficaria muito bravo com o pai? Pai, você não pode fazer isso não é legal, né? O Gustavo em algum momento ele fez isso. Quem faria? Não sei, depois vocês me falam quantas pessoas são de cada grupo. Quem aqui faria exatamente o que o Gustavo fez? Teria coragem de fazer o que ele fez? São poucos. São poucos porque eu já tenho falado com vários grupos que leram o livro e poucos teriam essa coragem. E a literatura serve, nos dá essas pétalas para a gente poder ampliar a nossa visão do mundo. Outra pergunta, por que eu escolhi a Terra do Shakespeare? Ora, a Terra do Shakespeare para o Gustavo fazer o intercâmbio cultural. O pai do Gustavo, ele era diretor de teatro alternativo. E não dá para falar em teatro sem falar do William Shakespeare, maior autor, um dos maiores autores teatrais de todo o tempo. Ele nasceu na Inglaterra, numa cidadinha chamada Stratford-upon-Avon, e nas suas 33 peças deixou sua marca registrada, e até hoje, meus amigos, 400 anos depois, após a morte desse autor, continuamos a falar dele porque é realmente delicioso. E eu pontuei o livro com várias frases que são citações do Shakespeare, que olha que interessante, tem tudo a ver com o que acontece no livro. O livro é um livro contemporâneo, se passa no centro de São Paulo, no centro, lá na Santa Ifigênia, naquele centro comercial de São Paulo, se passa na Avenida Angélica, bem próximo ao centro, e ele é pontuado por dezenas de frases do Shakespeare, um autor que morreu há mais de 400 anos, e as frases têm relação direta. Por exemplo, se não te lembras a mínima loucura que o amor te levou a fazer, tu não amaste. Da peça Como Gostais. E diversas. Outra, por exemplo, de Dois Cavalheiros de Verona. Menos ama quem fala só de amor. Então essas frases dão pontuações incríveis para o livro. A última de Henrique VI. Com um só olho, o sol pode enxergar todo mundo. É na hora que o Gustavo descobre o que o pai estava fazendo, ele começa a buscar informações para ver se realmente o que ele ouviu era verdade. Então, e eu achei muito rico colocar esse universo shakespeariano para os jovens leitores. Bom, me perguntam também se haverá a segunda parte do livro. Sinceramente, meus amigos, eu não sei. Por enquanto não, porque a ideia da segunda parte do livro, o que acontece com ele lá na Inglaterra, não me apareceu. Quando aparecer, e se eu achar que isso pode dar uma boa história, eu começo a escrever o livro. Eu já tenho falado aqui nos meus vídeos de criação literária que eu só posso escrever um livro quando, na minha cabeça, eu tenho esse enredo inteiro, principalmente o final. Se eu não tiver o final, eu não começo a escrever. Então, por enquanto, agora, eu não tenho esse final. Se algum dia eu tiver, com certeza eu escrevo, tá bom? Espero que tenham gostado. Deixo a sugestão para lerem outros livros de minha autoria e de outros autores. Leiam muito, meus amigos, leiam bastante, porque quanto mais a gente lê, mais a gente pode ter a nossa verdadeira liberdade. Um beijo, meus queridos, até mais. E queridas também.